Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial. Yahweh é o nome dele. Sejam bem-vindos a mais esse encontro. É muito bom estar aqui com vocês. Vamos compartilhar a leitura do livro Viagem ao Sobrenatural. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, aqui estamos diante do Teu trono, eu, meus irmãos e minhas irmãs, para mais uma vez te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos conceda o Espírito Santo e que através dele possamos ter força para superar as barreiras do dia a dia. E que o Espírito Santo nos ajude também a compreender o testemunho de Roger Morneau, que fez esse livro. Obrigado por tudo, Pai. Continue conosco, nos abençoando. Entregamos em Tuas mãos a nossa família, as nossas vidas. Esteja conosco todos os dias, Pai, até as mansões celestiais. É o que te pedimos e te agradecemos pelos méritos de Yahushua, o Teu Filho amado que morreu na cruz do Calvário e hoje se encontra no santuário celestial, no lugar santíssimo, intercedendo por nós. É em nome dele que te pedimos, hoje e sempre. Amém. Bem, meus amados irmãos e irmãs, hoje vamos iniciar a leitura do livro Viagem ao Sobrenatural, de Roger J. Morneau, prefácio. As experiências e recordações da infância e da guerra haviam levado Roger Morneau para longe do Criador Yahweh, de tal maneira que ele agora o odiava. Depois da guerra, Roger Morneau foi levado através de um amigo a adorar os demônios. Então ele descobriu as boas novas de um Salvador amoroso e sentiu o desejo de cortar os laços de adoração aos espíritos. Neste livro, ele narra a sua própria história de como o socorro divino o livrou do terrível mundo do satanismo. Roger J. Morneau faleceu em 22 de setembro de 1998, aos 73 anos de idade. Agradecimentos. Tenho satisfação de reconhecer minha dívida de gratidão à senhora Junior Strong, que como escritora profissional emprestou orientação e direção à minha escrita. Sem sua ajuda, eu ainda não teria escrito o que sei e sinto a respeito dessa questão da guerra espiritual. Também ao pastor William R. Larson, uma palavra de apreciação. Foi ele quem me convenceu, mesmo antes que eu escrevesse qualquer coisa, a deixar registrada a minha experiência com os espíritos, para que outras pessoas pudessem ser beneficiadas. Sou agradecido também a Ellen e Maynard Card, que muito me ajudaram durante o tempo de preparo do manuscrito, forçando-me a parar de pensar e de reviver as memórias do passado, e que me levaram muitas vezes para passar um dia em sua casa de campo nas montanhas da Pensilvânia. Neste livro foram alterados em sua maioria os nomes das pessoas, a fim de proteger sua privacidade com relação aos eventos narrados. Dedicatória. Dedico este livro a uma jovem que há mais de 5 décadas me deu a mão e o coração em casamento, disposta a compartilhar sua vida comigo, mesmo que isso pudesse significar andar pelo vale da sombra da morte, a minha preciosa esposa Hilda. Capítulo 1. Molestado pelos espíritos. Eu estava pegando um livro para ler quando o papel com o recado de Roland, pedindo que eu lhe telefonasse, começou a levitar pelo quarto e bateu no meu livro aberto, com tal força que o livro caiu das minhas mãos e quase do meu colo. Meu primeiro impulso foi dizer uma ou duas coisas ao espírito, mas eu já havia tomado a decisão de não me envolver em contato verbal com os espíritos, custasse o que custasse.
Colocando o pedaço de papel entre as páginas do livro, continuei a leitura. Poucos momentos depois, uma força invisível arrancou o livro de minhas mãos e o atirou contra a parede do outro lado da sala. Não por causa do que os espíritos fizeram, mas por respeito ao meu amigo, decidi ligar para ele. Havia um telefone público no corredor, mas, neste caso, preferi não usá-lo e assim me dirigi a um restaurante no final da rua. Enquanto me assentava na cabine telefônica, dei uma olhada no relógio, 1h da manhã. O telefone tocou 2 vezes. Alô, Morneau, é você? Sim, sou eu. Morneau, que diabos? Que eu estou falando? Não foi isso que eu quis dizer. Queria dizer que você está brincando com sua vida. Você perdeu a cabeça? Você parece transtornado. Repliquei. Qual é o seu problema? Meu problema? Eu não tenho problema. Você é que está em grande encrenca e fala como se não tivesse uma única preocupação no mundo. Morneau, sempre admirei seu espírito ousado, mas agora você foi longe demais. Você se voltou contra os espíritos que o têm beneficiado e eles o destruirão. Estou surpreso de que você ainda esteja vivo. Rapaz, estou preocupado com você, porque me interesso pelo seu bem-estar. Estou sentado do lado deste telefone a noite inteira esperando pela sua ligação. Você não tem nada para me dizer? É claro que tenho algo para lhe dizer. Mas como posso dizer se você ainda não me deu a chance de abrir a boca? Imediatamente ele continuou. Morneau, você não avalia a extensão do problema em que você se meteu. Na quarta-feira à noite, de acordo com o sacerdote satanista, você esteve em grande dificuldade com os espíritos, mas agora é tarde, muito tarde. Roland, interrompi, se você se acalmar, será muito mais fácil nos entendermos. Agora me explique melhor sobre quarta-feira à noite. Após alguns momentos, ele recuperou a calma. Na última quarta-feira, quando entrei em nosso local de culto, fui levado ao escritório do sumo sacerdote. Ele me perguntou se eu o havia visto na semana passada. Sua expressão me deu a entender que algo terrível tinha acontecido. Perguntei se você estava morto. Poderia ter ocorrido um acidente. Ele me afirmou que você estava em uma situação ainda mais horrível. Na terça-feira, durante a hora sagrada da meia-noite, um espírito conselheiro lhe apareceu e lhe disse que você estava estudando a Bíblia com os guardadores do sábado, exatamente as pessoas que o mestre mais odeia na face da terra. Isso falando de Satanás. O sacerdote me pediu para tentar encontrá-lo e fazê-lo entender o perigo em que se encontrava, mas não pude achá-lo. Estava tudo sob controle, eu disse. Não estou em perigo tão grande assim. Isso é o que você pensa, disse, aumentando o volume da voz. Hoje, às 18h30, o sumo sacerdote me telefonou para informar que, de acordo com os espíritos, você foi hoje à igreja com aqueles guardadores do sábado, e isso deixou o mestre enfurecido. O que você tem a dizer? Sim, eu tenho estudado a Bíblia e fui a uma igreja que observa o sábado, mas pouco me importa o que o querubim caído sente a meu respeito. Se você quiser saber mais a respeito de minhas atividades desta última semana, por que não vem me ver logo mais, pela manhã? Ao voltar para casa, orei e fui me deitar. 20 minutos depois, as luzes se acenderam, eu as apaguei. Quase instantaneamente, elas se acenderam de novo. Resolvi dormir com elas acesas. Poucos minutos depois, quase todas as coisas começaram a sair dos seus lugares. Um quadro saiu da parede, voando através do ar, e se pendurou na parede oposta. Um abajur ficou parado no meio do espaço, sem nenhum suporte visível. Ao observar as atividades dos espíritos, compreendi que minhas orações os haviam colocado sob alguma forma de restrição. Eles não podiam conversar comigo, mas eu acreditava que eles gostariam de fazer. Imediatamente mandei que eles saíssem ao comando de Yahushua, o filho do Altíssimo Yahweh.
O abajur e os quadros caíram ao chão. Peguei o abajur e endireitei a sua cúpula, mas deixei os vidros quebrados dos quadros para varrer pela manhã. Agradeci a Yahushua o seu amoroso cuidado para comigo e voltei para a cama. Fui tomado por uma imensa sensação de prazer ao pensar que poderosos espíritos de demônio haviam saído à menção do nome de Yahushua. Esse acontecimento também contribuiu para fortalecer minha convicção de que tudo, como eu dissera a meu amigo, estava sob controle. Passou-me aproximadamente 1 hora e os espíritos voltaram. Mais uma vez ordenei que, em nome de Yahushua, eles se retirassem. Sem hesitar, eles foram embora e eu tentei pegar no sono. Para meu espanto, às 4 horas da madrugada, começaram de novo os irritantes fenômenos. Assentado na cama, eu tentava decifrar por que o Eterno permitira que eles voltassem. Minha conclusão foi que talvez eu devesse ouvir por mim mesmo o que os demônios sentiam a respeito da minha aceitação de Yahushua como meu mestre e salvador. Então vocês querem falar comigo? Tudo bem, falem. Por que você se recusa a falar conosco? Perguntou um dos espíritos, com uma voz que parecia falar de vários pontos diferentes do quarto. Encontrei um mestre melhor. Por que você desistiu de nós, quando tínhamos tanta riqueza reservada para você? Vocês já me enganaram por tantos anos que não sirvo mais para vocês. Nosso trato com você tem sido correto, desde o momento em que você se associou com aqueles que conhecem a verdadeira fonte de riqueza e poder. Ele disse com uma voz que impunha respeito e autoridade. Percebi que estava falando de um conselheiro-chefe. O próprio ar parecia estar carregado de energia e a presença dele era imponente. Compreendendo que eu não tinha como enfrentar o poder dele, orei silenciosamente. Mestre Yahushua, ajude-me, por favor. Uma passagem da Escritura veio à minha mente, uma que o pastor Taylor me havia mostrado naquele mesmo dia. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Yahu, nosso Pai Celestial. A saber, aos que creem no seu nome. João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Esse nome tem poder. Imediatamente tive certeza de que Yahu me faria sair vitorioso desse encontro. Uma grande calma tomou conta de mim. Somente mais tarde compreendi o perigo de tentar dialogar com os espíritos. Enquanto a conversa continuava, percebi que o espírito parecia estar passando por algum tipo de crise. Na realidade, eu parecia detectar ondas de desespero se apoderarem dele. Enquanto ele percebia que estava desperdiçando seus esforços na tentativa de reconquistar minha lealdade. Ouça-me com atenção, disse o Espírito. Estou falando a verdade. O Mestre tem grandes riquezas reservadas para você. Se tão somente você parar de se associar com o povo que ele odeia e parar de observar o sábado que ele detesta. Espírito, creio que você está dizendo a verdade, mas eu não quero as suas riquezas. Elas não são suficientes. Recebi uma oferta melhor por minha lealdade. Todo o ouro que eu quiser. E junto com o ouro, vida ilimitada para desfrutá-lo. Decidi entregar minha vida a Yahushua. Pare de mencionar esse nome, o Espírito explodiu. Eu preciso falar com você, mas não mencione esse nome. Eu sou um conselheiro-chefe. Meus espíritos associados e eu já fizemos o trabalho de preparar o caminho para que o Mestre pudesse fazer chover riquezas sobre você. Conseguimos trazer ao George a fama e honra de que ele é agora possuidor. E nós fizemos os arranjos para que vocês dois se encontrassem e você pudesse compreender os nossos maravilhosos planos para a sua vida. Eu insisto com você, não deixe passar essa oportunidade. Espírito, disse eu, 10 dias atrás eu poderia ter caído em sua conversa.
mas não hoje. Agora eu sou o que você poderia chamar de um ex-adorador de demônios instruído. Meu mestre agora é Yahushua. E com a ajuda dele guardarei os seus mandamentos e me unirei aos observadores do sábado, que você odeia. Você me oferece ouro se eu desistir da vida eterna. Pode esquecer, eu posso esperar até a volta do meu Salvador. E aí terei todo o ouro que quiser na nova terra. Durante uns 2 minutos, o silêncio era quebrado apenas pelo tic-tac do meu despertador. Evidentemente, o conselheiro-chefe havia se deparado com um imprevisível. Como um general vencido no campo de batalha, ele precisava de algum tempo para arquitetar uma nova estratégia. Muito bem, ele disse finalmente. Você está recusando a riqueza e a fama do mestre. Portanto, a pobreza será o quinhão da sua vida. Isto é, se você conseguir permanecer vivo, de hoje em diante você vai andar debaixo da sombra da morte. Ouvi então uma gargalhada como jamais ouvi em minha vida. Ela transmitia um intenso prazer na crueldade. Imediatamente pensei que era do tipo de gargalhada de Nero, quando os leões lançavam suas patas sobre as vítimas cristãs na arena romana. Um calafrio subiu pelas minhas costas e eu teria ficado provavelmente arrasado, não fora a certeza da proteção de Yahweh, nosso Pai Celestial. Espírito, eu disse, quero que você saiba que me entreguei aos cuidados de Yahushua do Calvário e estou preparado para andar debaixo da sombra da morte, enquanto ele estiver ao meu lado. Agora, em nome dele, ordeno-lhe que se retire de mim e não volte mais. Enquanto ele saía, a porta que dava para a sacada de trás se abriu e bateu contra a parede do quarto, com tanta força que a maçaneta quase atravessou o reboco. Então, meu irmão, minha irmã, vocês viram que a nossa luta é espiritual. Esse é somente o primeiro capítulo desse livro, Viagem ao Sobrenatural. Tem pessoas que não acreditam na existência de Satanás e seus anjos caídos. Eles existem, eles são reais e eles estão aí, rondando ao nosso derredor, querendo nos derrubar. E se nós dermos brecha, ele nos usa e nós nem percebemos. Temos que ficar atentos, meus irmãos, que possamos compartilhar e examinar essa leitura, porque serão reveladoras. Peçam o Espírito Santo todos os dias, para que ele habite em você e em mim, e habitando em nós, ele possa nos ajudar, nos alertar, nos orientar, nos conduzir à vida eterna. Basta que eu e você aceitemos esse sacrifício na cruz do Calvário e possamos obedecer às suas orientações divinas. Fique na paz do nosso Pai Celestial e que o Espírito Santo de Yahushua, nosso Salvador, que morreu por mim e por você na cruz do Calvário, ele possa habitar em nós e que possamos vencer com ele, porque sem ele nada podemos fazer. João capítulo 15, verso 5. E que as bênçãos dele caiam sem medidas sobre nós. Amém.